Alô, torcedor! Estamos conversando aqui pelo nosso canal, o Nosso Futebol, o canal da Paixão Nacional, mais um Diretoria FC. E hoje, logicamente, você já sabe, a gente trata de todos os campeonatos e tal, mas a nossa especialidade aqui é em termos de campeonato do Rio de Janeiro. Já temos o campeão estadual, que é o Flamengo. Vamos falar muito nessa primeira parte sobre a conquista do Flamengo aqui no Nosso Futebol, no programa Diretoria FC. E hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso programa de hoje um convidado muito, mas muito ilustre, com quem eu tive o prazer de trabalhar várias vezes já nas rádios, na Rádio Globo, na Rádio Tupi, enfim, trabalhamos na Rádio Brasil, que é do grupo da Legião da Boa Vontade, e me dá uma honra muito grande. Aliás, eu tenho que até falar aqui uma coisa, se hoje eu estou no rádio, eu devo muito a este rapaz que está aqui. Foi ele que me deu a primeira oportunidade de eu trabalhar como coordenador de rádio em 1989 na Rádio Tupi. Eu vou dar já também o bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso principal homem, o homem que está sempre aqui com a gente, que é o Luiz Carlos Silva, mas me permita hoje, Lula, eu dar aqui, fazer as honras aqui a Felipe Cardoso. Felipe, é uma honra receber Duarte. Você aqui. Tudo bem, Felipe? A honra é toda minha de estar aqui ao lado do meu compadre Luiz Carlos Silva e realmente fizemos um trabalho muito legal na Rádio Brasil e trabalhamos juntos na Tupi, na Rádio Globo, você na CBN, foi muito legal aquela era. Vou dar um spoilerzinho. Você sabia que se o Fluminense não tivesse sido campeão carioca em 22 e 23, o Flamengo seria hexacampeão carioca? Uma coisa impressionante isso, né? Desde 19, né? Se o Fluminense não tivesse vencido 22 e 23, hoje o Flamengo seria hexacampeão carioca. E seria uma vergonha para os outros três, porque quando você tem um hexacampeão num estado que só tem 2 clubes, a gente até... É o caso do Rio Grande do Sul. O Inter interrompeu ontem a sequência do Grêmio. Em Minas, o Atlético é penta, né? Hexa-campeão. Mas no Rio, que são 4 grandes, se o Fluminense não tivesse vencido 22 e 23, o Flamengo seria hexacampeão. É muita supremacia, Duarte. É muita supremacia e a gente vai falar muito sobre isso, sobre a conquista do Flamengo. Parabéns à nação rubro-negra pela conquista de mais um título do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Será que é um bom prenúncio aí para este ano de 2025 nas competições em que o Flamengo estará envolvido, como Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro? A prioridade do Flamengo, o Flamengo já disse, é o Campeonato Brasileiro, é voltar a ser campeão brasileiro. Já a gente vai falar sobre isso. Deixa eu falar também com Luiz Carlos Silva e o seu destaque hoje no programa, Lula. Olha, Duarte, eu pensei que você fosse abrir aqui no canal Nosso Futebol, igual o Rafa Melo. É mais ou menos por aí, né? O nosso Rafa Melo. Ele tem um fôlego, né? Fôlego. O que o Rafa Melo anda tomando, hein? O que ele anda comendo? O cara tá com fôlego. Grande amigo, parceiro, nosso Rafa Melo, né? O nosso Rafão. E sobre esse assunto, porque o tema não é novo. O detalhe que o Felipe passou aqui já vem sendo abordado sobre me ajuda aí. Espanholização do futebol brasileiro, ou seja, será que o futebol brasileiro está caminhando para ficar igual ao futebol espanhol? Tem Barcelona e Real e Barcelona e de vez em quando Atlético de Madrid, porque... Sim, mas quem seria o segundo do Brasil? Seria o Palmeiras? Eu acho que um revezamento, né? Hoje é o Flamengo. Não, Real Madrid e Barcelona tem que ter 2 no Brasil. Mas aí não existe isso. Tá caminhando para isso. Caminhando. Eu não me esqueço quando o João Saldanha, no Jornal do Brasil, isso não aconteceu, mas tá assim meio esquisito. O Saldanha escreveu, é só procurar lá no arquivo JB. Ele disse, o futebol do Rio de Janeiro está caminhando para ter só 2 grandes clubes. Existe uma diferença de grande clube e grande time, né? Tem clube
que ele é fraquinho, mas monta um elenco legal. Mas a gente vai abordando aqui, Duarte, à medida do possível, sobre este assunto. Parabéns à galera do Mengão pelo título. Sem dúvida alguma, um título, aliás, merecido. Vamos ser sinceros, que eu acho que ninguém questiona o título conquistado pelo Flamengo. Foi o time que apresentou o melhor futebol e, na minha opinião, é o time que vem apresentando o melhor futebol neste ano de 2025 no Brasil. Não tem a menor dúvida. E olha que, se a gente for ver bem, olha os jogadores que não atuaram pelo Flamengo ainda nessa temporada. O Pedro, que para mim é centroavante de seleção, tem que ter. O Cebolinha foi muito pouco utilizado, quase não jogou. Quando voltou, se machucou de novo, ficou de fora. O Vinha, que é um lateral que é de seleção uruguaia também. Não... Bruno Henrique não jogou as 2 partidas com o Fluminense. O Bruno Henrique não jogou os 2 jogos. O Michael ficou fora algumas partidas também, por causa de lesão. Enfim, então olha a quantidade de jogadores que o Flamengo ainda tem, que não jogaram na partida diante do Fluminense, que vão entrar no elenco a partir de agora. E ainda pode vir o Jorginho, meio campo, que está jogando no futebol inglês, para reforçar o Flamengo no meio campo. Enfim, e alguns jogadores que poderia o Flamengo perder, que renovou o contrato, que para mim está atravessando realmente uma fase espetacular, que é o chileno Pulgar. É realmente um cabelo. É meio violento, né? Mas ele é um bom jogador. Mas é bom. É bom jogador, é um pouquinho violento. Mas deixa eu então perguntar diretamente. Quem tem Otávio, o Pulgar é maravilhoso. Ô Felipe, eu quero saber o seguinte: acho que é inquestionável o título conquistado pelo Flamengo. Não há a menor dúvida. E ontem ficou muito claro o seguinte, Duarte, que um time queria ser campeão e o outro queria dar sorte e ser campeão. O Fluminense queria dar sorte ontem, porque jogou muito mal, medrosamente, com a carinha do seu treinador. Infelizmente, eu gosto do Mano, porque ele fez, ano passado, 40 pontos com o Fluminense. E o Fluminense escapou do rebaixamento por causa do trabalho dele. Mas chega nesses jogos decisivos, ele decepciona, sabe? Porque ele bota o time medroso, o Fluminense tinha que ganhar, tinha que fazer gol. Qual foi a chance do Fluminense ontem? Foi a do Keno e a cabeçada que o Cano errou, né? Foram as únicas chances do Fluminense. O Flamengo jogou muito melhor, passou por cima, teve gol mal anulado, na minha opinião. Enfim, indiscutível título, totalmente merecido. Sem dúvida. E essa situação envolvendo aí o Fluminense teve, deixa eu botar minha memória aqui para funcionar. No primeiro jogo teve o gol do Keno, teve um chute do Canóbio. Não, e aquele gol incrível que o Arias perdeu. E o gol que o Arias perdeu. Pronto. No jogo de ontem. A do Keno, que não foi uma defesa assim tão difícil do Rossi. E aquela cabeçada do Cano que ele errou a cabeçada. E eu acho que é muito pouco. Muito pouco para um time que quer ser campeão diante de um adversário com potencial do Flamengo, né? Você sabe que o narrador, eu narrei o jogo e, lamentavelmente, eu narrei 2 gols que não valeram. Anularam o gol. Não é? Os 2 gols do Flamengo foram anulados. Então não foi pro arquivo, né, Felipe? Não foi não. E o narrador ele acompanha a bola, né? Então ele não fica muito preso a parte tática, posicionamento, você com o comentarista. Mas a gente sente, com experiência do tempo, né, que a gente tem, o Fluminense era um time preso, um time amarrado, um time que não sabia o que eu faço, né? Tava travado. Vai pra cima, não vai, fica atrás, enfim. O Fluminense não se definiu no jogo e o Flamengo jogou com regulamento, né? E não tem talento, né, Duarte? Qual é o único grande jogador do Fluminense hoje? É o Arias, que o Ganso está machucado, está com problema cardíaco. Então, o único grande jogador é o Arias, e ele não resolve sozinho. Sozinho ele não vai resolver. O Fluminense sentiu claramente a ausência do Ganso. No setor de meio campo, o Mano tentou colocar o Lima para fazer aquela função, mas não tem nem metade do pé do Ganso para poder fazer o que o Ganso faz. E o Ganso era muito questionado. O erro do Mano foi colocar o Lima ontem jogando de saída, um cara que vinha de 2 semanas fora. Eu acho que ele tinha que ter ficado no banco, e ele rende mais quando entra no jogo. Então, além da superioridade absurda que o Flamengo tem, o Mano colaborou muito ontem. E aí quando isso acontece, realmente não tem como você pegar o adversário, e um adversário com a qualidade do Flamengo, e conseguir
mataram um time como o Flamengo. Queria né? fazer referência, já que a gente falou do Lima, aquele lance que ele mandou o assistente, sai daqui. O assistente. O assistente queria botar um palmo atrás, ele empurrou o assistente, aí o Bruno Arleu foi lá. Pensei que fosse dar um bico na canela do auxiliar. Eu falei, também. o que está acontecendo ali? Mas foi muito engraçado. O cara saiu de lá para determinar onde que teria que colocar a bola. Um palmo atrás. Peraí, né? Absurdo, né? O que eles não veem, por exemplo, principalmente nas cobranças de escanteio, o que a bola fica fora daquele onde deveria ficar, pelo menos, em cima da linha. Os jogadores botam muito a bola, às vezes, longe. Qual é a vantagem de botar um palmo fora do semicírculo? Isso aí eu não vejo vantagem nenhuma naquilo, pô. É meio absurdo. Mas, enfim, são coisas que acontecem. Aliás, no que diz respeito à arbitragem, eu achei que o segundo gol do Flamengo foi bem anulado. Estava realmente impedido. Agora, impedimento. Não tem como. Agora, o primeiro gol... Estão dizendo, Duarte, desculpa fazer um parênteses, estão dizendo que a linha do gol do Bruno Henrique, que valeu, estava mais grossa do que a de ontem. Impressionante, né? Impressionante isso, né? Será que isso é real? Acho que não, né? Não sei. Agora, o primeiro gol eu achei mal anulado, porque... Totalmente. E o Bruno Arleu, pra mim, é um belo árbitro. Você conversou com o Rabelo, né? Conversei com o Rabelo ontem, ele disse que achou a arbitragem perfeita, gostou muito da arbitragem do Yuri Elino no primeiro jogo, apesar de que eu gostei da arbitragem dele, mas ele não podia ter feito o que ele fez com o Luiz Araújo, não compete a ele chegar pro Luiz Araújo e dizer assim... No primeiro jogo, no primeiro jogo, falou... Poxa, não faz isso não, Luiz Araújo, vai arrumar confusão, vocês estão ganhando o jogo, isso não compete a árbitro falar para jogador, né? E ontem, o Rabelo, ele só colocou na mensagem, atuação perfeita da arbitragem, se referindo ao Bruno Arleu e aos dois assistentes. Eu acho a arbitragem, e o Felipe, eu sei que gosta muito de falar desse tema de arbitragem, eu acho que a arbitragem do Rio de Janeiro, se a gente colocar no papel todos os jogos e as polêmicas, entre aspas, que nós tivemos ao longo desse campeonato estadual do Rio, eu acho que o saldo é bem positivo. Se a gente botar numa balança, eu acho que vai pender muito mais pro positivo do que pro negativo. E teve muito mais polêmica em São Paulo, no Rio Grande do Sul e até em Minas do que no Campeonato Carioca. A arbitragem no Rio, ela passou meio batida. Exatamente. Então a gente vê claramente que o... É o Gerson Júnior ou não? Não. Esse eu vou ouvir depois. A gente vê é grande. A gente vê claramente que hoje a arbitragem do Rio de Janeiro, embora a gente só tenha um árbitro FIFA nesse momento, que é o Bruno Arleu, porque o Wagner saiu, deixou o quadro da FIFA. Por causa da idade. A gente vai ter, o próprio Rabelo disse aqui no programa, no Diretoria FC, na outra semana, que o Rio terá novos árbitros FIFA, mas pelo menos por enquanto... Deve ser o Yuri Elino ou Alex Stefano, é um dos dois. Exatamente. Então, mas por enquanto, nesse momento, é só o Bruno Arleu. Isso. Mas acho que a arbitragem brasileira, a arbitragem do Rio de Janeiro está num nível bem interessante para aquilo que a gente vê aí. Porque, por exemplo, no jogo do Liverpool com o Newcastle, ontem da final da Copa da Liga Inglesa, o árbitro de vídeo demorou 395 minutos para dar o gol do Liverpool. Ficou lá olhando, e olha que normalmente lá é muito rápido. O VAR lá não tem aquele impedimento semiautomático? Mas lá demorou, demorou um tempão. Aí os caras ali, vai ter, não vai ter, ficou aquela dúvida, enfim, algo que normalmente é rápido. Então a gente não tem o que reclamar. Eu adorei o resultado, porque esse Liverpool aí precisa perder um pouquinho também, tá ganhando muito. Agora, eu acho que o balanço é muito positivo do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. A gente até esperava algo diferente, né? Porque a gente sempre, quando começa a ver o campeonato e os clubes grandes que voltam de férias e normalmente colocam sempre nas primeiras rodadas os times alternativos, a gente sempre fala, esse campeonato vai ser ruim, vai ser um campeonato ruim. Mas acabou não sendo até. Depois melhora. Quando o campeonato embala, mas agora tem uma boa. Atenção, torcida do Botafogo, eu tenho uma ótima notícia para vocês. O ano vai começar a partir de hoje. Porque pro Textor o que acabou, o que ficou para trás ficou e não existiu, né? O Textor não falou isso? Que pro Botafogo não interessava isso. Ele para jogar a Copa do Brasil do ano que vem, o que tem que acontecer? Ele tem que ir bem no campeonato, mas vão arrumar, vão pegar o ranking da CBF e vão botar ele tem que ir bem no brasileiro. Sim, exatamente. Ou ganhar a Copa do Brasil, por exemplo. Mas acho que o Botafogo não vai ficar fora. Não vão deixar fora.
Eu não me lembro mas de um... o Santos ficou esse ano. Ficou. O Santos não jogou a Copa do Brasil. É verdade. Porque ele jogou a Série B. Ele não jogou a Copa do Brasil. É verdade. Então o Botafogo que abre o olho. Tá correndo risco. É. Ele disputa agora, essa que Essa começa agora. essa disputa. Só entra agora na próxima fase. Ele é o campeão da Libertadores. Para o ano que vem, ele não está garantido Não na tá. Copa Não, do Brasil. Ele vai ter que correr atrás do prejuízo. Exatamente. Quem é Se que bem corre atrás do prejuízo? Não é bom correr atrás de prejuízo, você tem que correr atrás do lucro. Não é? Então a gente pode dizer que foi um campeonato positivo. Foi. A gente pode falar assim, Lu? Se a gente fizesse uma seleção do campeonato, seriam 11 do Flamengo? Não, no meu time não, mas quase. Quem é que não seria? Dá pra pensar aqui rapidinho. O meu goleiro é o Rossi. O seu? Pelas finais, Rossi. Rossi, Lula. O Rossi, se fosse brasileiro, hoje seria o titular da seleção brasileira. Seria. Não é? Seria. Tranquilamente. Lateral direito, eu acho que a gente não tem o que questionar. Não tem. Ele é da seleção? É impossível, né? O Wesley hoje vive a melhor fase. O zagueiro pelo lado direito, acho que também será difícil a gente questionar. Do lado esquerdo também. Porque o Léo Ortiz e o Léo Pereira é a melhor dupla de zaga do Rio. E o Thiago Silva teve o problema de ter alguns jogos o Thiago afastados. Silva, ele não é o mesmo. E é normal que não seja. São 40 anos nas pernas, amigo. Não é fácil. Então a gente tem a dupla de zaga do Flamengo, também é minha. Agora, na lateral esquerda, eu tenho o meu lateral. Eu sei quem é. O meu também. Você tem o seu, Felipe? Peraí, me deu um branco aqui. Fuentes. O meu é Fuentes. É o Fuentes. Eu gostei muito do Fuentes. Ele fez um bom campeonato. Achei que o Fluminense ontem sentiu a ausência dele. Deve ter sentido, porque o René é muito inferior também, né? E não sei, o René... Quem é o do Flamengo? Quem é que jogou no Flamengo? Jogou o Varela improvisado. Porque vários hoje estavam... O Vinha tá machucado, né? O Ayrton Lucas também se machucou. Então acho que vai ser 10-1. E o Alexandro também. Deve ser 9, que tem o Arias, né? No meio também. Então vamos lá. O primeiro volante, eu acho que também... É o Pulgar. É o Pulgar, não tem como. O segundo jogador de meio campo. Segundo jogador de meio. Eu acho que eu colocaria o Martinelli, eu não desgosto do Martinelli. Mas jogou muito mal os dois Fla-Flus, ele jogou mal. Jogou muito. Ontem foi uma tragédia. Quem é o do Flamengo? Dá um branco essa hora, porque a gente não tem a relação. Porque você tem o Gerson. De La Cruz, não. De La Cruz, tem o De La Cruz. De La Cruz não. De La Cruz jogou pouco. Jogou pouco, né? Jogou pouco. É por isso que eu botei o Martinelli. Eu vou botar o Gerson aí. Eu boto o segundo volante. Eu boto o Gerson no meu time. Isso aí, pra mim, eu acho que até eu consideraria ele o craque do campeonato. Arias e Arrascaeta seria depois o meio campo, né? E na frente, eu colocaria um trio. Por isso que eu falaria só com 3 jogadores do meio campo. Eu não. O meu teria 3 jogadores na frente, que seria o Bruno Henrique. O Bruno Henrique embora ele não tenha jogado as finais, mas ele foi muito importante nos outros jogos. Ele não jogou as finais, mas ele foi muito importante nos outros jogos. Acho que o Gonzalo Plata é um belo jogador, encaixou muito bem. E o meu atacante de área mesmo, cara de área, é o Verratti do Vasco. Mesmo o Vasco não tendo chegado ali tão longe. Eu colocaria ele. Tem um do Vasco, então, né? No time, na seleção. Eu colocaria Eu não colocaria o Verratti porque eu acho que ele não fez um bom campeonato. Ele fez um bom campeonato de luta. Reclamou muito. Mas eu colocaria Plata e Bruno Henrique, 2 do Flamengo. Pra mim é 9-2. Com 4 e o Arias e o Arias e o Fuentes. Concordo com você do Fuentes. O Fuentes para mim foi um lateral que eu não conhecia, sinceramente, eu não conhecia. Melhor técnico, Alfredo Sampaio. Isso é. Alfredo Sampaio. Fez um belo campeonato. Aliás, a gente... Não, melhor técnico é o Felipe Luiz. Isso eu entendo. Não, mas o trabalho desenvolvido pelo Sampaio Corrêa foi excelente desde o ano passado. Desde o ano passado. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. O do Maricá também, apesar de ter caído no final... Ele se manteve com muita facilidade na primeira divisão. A gente pode dizer que... Você está falando do Reinaldo, o técnico? E do Maricá, o clube também faz um bom trabalho. A gente pode dizer que... Mas tem uma Volta Redonda, né? Tem uma Volta Redonda que, se Deus quiser, vai permanecer na B. A gente pode dizer que o interior do Rio de Janeiro está forte? Eu acho que sim. Porque os times da capital... Melhorou muito. Os times da capital, os pequenos da capital, os menores de investimento da capital... A exceção do Madureira, que ainda está por ali... Estão todos na Série B. O resto está tudo sumido, entendeu? Então está tudo na segunda divisão. Só Madureira. Tem um detalhe aí, o chamado SAF. O que é que os clubes do interior estão entendendo? Para você tornar o teu clube SAF, para que alguém se interesse, né, um investidor para entrar no teu clube,
você tem que fazer uma boa campanha no seu campeonato estadual, no regional. Boa Vista não fez. Exatamente. E que é SAF, né? É SAF. Boa Vista é SAF. Então, o clube que ainda não é SAF, é melhor ele apostar, acreditar na competição, para poder o investidor falar, esse é interessante. Então, isso é a minha opinião. É isso mesmo. Isso, então esse é o detalhe. A gente vê o interior do Rio de Janeiro muito forte, né? Exceção do Madureira, porque o Bangu, que era outro da capital também, acabou sendo rebaixado. Esse ano a gente vai ter Bangu e América na segunda divisão do Rio. Clássico, hein? Porra, esse jogo já lotou Maracanã. Bangu e América. Não era também da nossa época, não. Não era, mas já lotou. Não era da tua também, não. Né? Não. Bangu e América. A minha era. Eu não digo que não era, não. Mas o América a gente torce, né? Porque a gente estava falando, o Lula estava falando ainda há pouco sobre a questão envolvendo 2 clubes só na disputa, se tornar um Real Madrid e Barcelona. O Rio de Janeiro a gente já perdeu 2 times que davam luta aos times grandes, que era Bangu e América. Sim. O América sempre foi um time que deu luta aos grandes. Né? E é um time que hoje, infelizmente, o Romário está tentando ali arrumar. É o Edson Souza, o técnico. Exatamente. Ele está tentando dar uma arrumada ali, está tentando trazer alguns jogadores, mas a gente sabe que não é da noite para o dia que isso acontece, né? Para a potência que foi o América, a sede que o América tinha, aquela coisa toda, hoje o América vive numa situação muito difícil. O próprio Bangu caiu muito. O Bangu também caiu muito, embora a gente tenha tido esse ano vários jogos disputados lá em Moça Bonita, mas o Bangu também caiu muito. Enfim, então hoje o Rio de Janeiro está muito restrito aos grandes. Só que o América tem um senador, né? Como suporte, né? Então... Você sabe que na política você consegue praticamente tudo. Não, e tem a obrigação de fazer bom time, né? Tem que fazer um bom time. O Romário, né, o senador Romário, com certeza vai conseguir trabalhar, já está trabalhando para que o América monte um bom time, uma boa estrutura, com patrocínio para a camisa, para levantar o América. Olha, teremos Bangu, América, Americano, Olaria, tudo na Série A2 que eles chamam. O Olaria disputou a Copa do Brasil desse ano. Eu transmiti no meu canal o jogo, foi 2-1 Brusque. Olaria mas perdeu. É legal a gente ver de novo o Olaria. Eu tenho, sinceramente, eu vou falar aqui uma coisa num programa que é o seguinte, eu tenho saudade de ir, por exemplo, no estádio do Olaria, na Rua Bariri. Fazer Olaria e Vasco. E tem aquele pagodinho lá atrás que tinha todo sábado, domingo, a piscininha, a gente vê lá os mulheres bonitas caindo na piscina. Dá saudade daquilo. Não sei se vocês têm essa mesma saudade, mas eu tenho. Na Ilha do Governador. Eu tenho. Conselheiro Galvão. Tem a Portuguesa Grande. Também, que é a Portuguesa. A gente esqueceu da Portuguesa. Aliás, o estado da Portuguesa vive em obras, né? O jogo Olaria e Brusque foi lá, no estádio Luz Brasileiro, 2-1 pro Brusque. Tá em obras lá, o estado da ilha não acaba. E aquelas cadeiras lá. Aquilo é desde a época que Flamengo e Botafogo alugaram o estádio. Acho que foi um trabalho da federação. Colocaram uma lona, né? Uma lona. Mas tava meio esquisito aquilo. E eles estão querendo ampliar, mas. Parecia um depósito. O prefeito já liberou, o Eduardo Paz já liberou, mas. Aliás, esse time aqui é saco de pancada. Perdeu da Fiorentina ontem. Perdeu, né? E tá numa situação difícil. Tá numa situação complicada. Tá mal em Juventus. Bom, enfim, então, olha, o Flamengo consegue aí esse título importante. Isso que você falou, realmente eu não tinha parado para pensar. Que o Flamengo, se não fosse ali a intromissão do Fluminense nos 2 anos seguidos, o Flamengo dominaria o Rio de Janeiro. O Fluminense perdeu o tricampeonato, nem disputou a final ano passado. A final ano passado foi Flamengo e Nova Iguaçu, né? Mas a intromissão do Fluminense evitou o hexacampeonato do Flamengo. Isso aí é preocupante para o futebol do Rio de Janeiro. O Botafogo ano passado conseguiu fazer algo completamente fora da curva para ele, que foi o título de campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Não que não tenha condições, tem muita condição o Botafogo de fazer isso. Mas foi fora da curva porque a gente não via o Botafogo há muito tempo fazer isso. O Botafogo está afastado da disputa do campeonato estadual há muito tempo. Teve um período, enquanto que agora a gente tem muito Fla-Flu disputando finais de campeonato estadual, antes de começar essa era de Fla-Flu, era Flamengo e Botafogo. Então o Flamengo está sempre envolvido, gente. Então alguma coisa, isso aí tem que ser o Vasco e Botafogo, principalmente hoje, tem que acender o sinal de alerta. A gente já pode dizer o seguinte, em 2026, quem é o favorito ao título carioca? É o Flamengo. A gente já pode dizer que ano que vem o favorito é o Flamengo. Aliás, a pergunta que eu faço, e a gente vai ter o início do Campeonato Brasileiro no próximo dia 29, logo vamos ter um jogaço, né?
no Maracanã. Flamengo jogo de estreia. e Inter é no Maracanã? Maracanã. Flamengo. O Botafogo e Palmeiras vai ser no sábado, que é o jogo de abertura do campeonato. Agora, esse jogo vai dar polêmica, hein? Botafogo e Palmeiras. Por quê? Porque o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, que o Corinthians venceu o primeiro ontem... É dia 27. É dia 27, 2 dias antes. Não pode. O Abel Ferreira vai sair chutando, principalmente se perder o título. Imagina. Se ganhar o título, Ontem, depois do jogo, Corinthians 1, Palmeiras 0. Que, aliás, o canal Nosso Futebol está transmitindo o Campeonato Paulista. O Yuri Alberto, autor do gol da vitória do Corinthians, ele foi entrevistado e disse o seguinte: vamos ver o que eles vão resolver do segundo jogo. Eu não sei se eles estão querendo retirar essa data de 27, já pensando no início do Brasileiro, para não acavalarem as datas. De repente pode ser... porque o Jogo do Brasil é essa semana. É agora, quinta-feira, não é? Dia 20? Dia 20 e depois dia 25. Contra a Argentina. Então, não sei o que eles vão fazer, não. Eles podem antecipar o jogo, quer dizer, mas pro dia 26, alguns jogadores... O Corinthians tem jogadores convocados para outras seleções. Palmeiras também. E o Palmeiras tem convocados para outras seleções também. Não vai ter como. Vai ser difícil. Agora, a Federação Paulista sabia, né? Porque a CBF comunicou e pediu para todo mundo sabendo, esses jogos aí das eliminatórias, né? Argentina e depois Colômbia, as federações... Ao contrário, né? Colômbia primeiro. Colômbia é primeiro. Colômbia é primeiro. Já estava isso, desde o ano passado, todo mundo já sabia disso. E a CBF pediu, a Federação Mineira cumpriu, a do Rio cumpriu, do Rio Grande do Sul cumpriu, só a Paulista que deu uma esticada aí, causando esse conflito aí. E, por exemplo, outros campeonatos, como o baiano, como o de Pernambuco, essas equipes normalmente não têm muitos jogadores convocados para outras seleções. Eles podem passar o jogo pro dia 30, não podem? Não, porque Flamengo e Inter é no Rio? É no Rio, Maracanã. Então não tem como. Não, eles podem botar Botafogo e Palmeiras no Engenhão no dia 30. Podem. O jogo é São Paulo. Mas em São Paulo? Não, o jogo é no Rio. É no Rio. Mas aí a polícia não quer. Maracanã e Engenhão. Que confusão. E você bota, na teoria, são 4 torcidas, né? Não sei se logo na primeira rodada haverá muita torcida do Palmeiras. E a torcida do Palmeiras tem um histórico meio complicado com a torcida do Vasco joga em São Januário contra o Santos. Quando é esse jogo do Vasco? Será que é tudo junto? Não, tem 3 jogos, 3 cariocas jogam no mesmo dia. É o Botafogo. O Fluminense joga em Fortaleza. O Fluminense. E eu não me lembro se é o Vasco. Agora, o Vasco joga com o Santos. Vamos olhar aqui para ter essa dúvida, tirar essa dúvida. O Vasco é no domingo. Botafogo joga no sábado. Flamengo joga sábado à noite no Maracanã com o Internacional. E no domingo o Vasco recebe o Santos. Então era possível. Porque tem um jogo. Se o Botafogo eles vão botar esse jogo dia 30, hein, Duarte? Eles vão botar dia 30. Porque realmente é muito complicado, né? Botar 27, depois 29. Não pode. Pela minha tabela aqui, o dia 29, o Botafogo joga lá. Contra o Palmeiras. São Paulo? Dia 29, mesmo assim, sábado, 4h30 da tarde, tá? Então é isso. Aí depois tem o Fluminense, vai também no sábado, dia 29, joga em Fortaleza 4h30 da tarde, 18h30. E tem o Flamengo à noite no Maracanã. Com o Internacional. Com o nosso Rafa Melo gritando lá no Maracanã. E no domingo tem Vasco da Gama e Santos, 6h30, 18h30. Em São Januário. Bom, vamos dar um intervalinho, já a gente volta para a segunda parte aqui do nosso Diretoria FC, aqui no Nosso Futebol. Já tem um papo muito agradável com um convidado especial, aguarda aí. De volta aqui no Nosso Futebol com o Diretoria FC. Na primeira parte do programa, nós demos os parabéns à torcida, à diretoria, aos jogadores, comissão técnica do Flamengo pelo brilhante título conquistado diante do Fluminense na decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Mas a gente agora vai dar os parabéns também a outro título conquistado, também de forma brilhante. E olha só, esse time só tem 2 anos de primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro e já tem um título conquistado. E tem uma vaga garantida na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro. Eu me refiro ao Sampaio Correia, campeão da Taça Rio de Janeiro, desbancando o até então, não, é que ele esse ano não disputou, mas o antigo bicampeão, que era o Botafogo da Taça Rio. Agora a Taça Rio tem um novo campeão, que é o Sampaio Correia.
E estamos na linha com o técnico da equipe do Sampaio Corrêa, Alfredo Sampaio. Alfredo, muito obrigado pela tua participação. Antes de mais nada, parabéns pelo título, que foi muito merecido, Alfredo. Obrigado. Antes de tudo, obrigado também pelo convite para participar, essa oportunidade. Agradeço a todos aí. Realmente estamos muito felizes com o título, né? Ganhar é sempre bom, ganhar título então é melhor ainda, mas por se tratar de um clube novo, como você bem falou, esse título acaba tendo uma relevância maior. Então, estou muito feliz de ter contribuído para essa trajetória e esse título. O clube tem ambições de crescer, é um clube que quer crescer nacionalmente, quer seguir o espaço, por exemplo, recente agora do Volta Redonda, que vem galgando as divisões nacionais. São pessoas sérias, pessoas que cumprem o que tratam, dão estrutura de trabalho. Portanto, a conquista dessa taça e, por consequência, a classificação à Copa do Brasil e a Série D vem coroar tudo isso, que era o grande objetivo do presidente, chegar nas divisões nacionais. E, felizmente, nós conseguimos. Eu acho que o trabalho desenvolvido pelo Alfredo Sampaio, e o Alfredo Sampaio, Lula e Felipe, é o técnico mais longevo do futebol carioca. O pessoal dizia que o Joel Santana, o treinador, era o rei do Rio, né, na época que ele era técnico, né, que era o homem que conhecia tudo do futebol. Mas ninguém conhece mais de futebol do Rio de Janeiro do que o Alfredo Sampaio. Você está querendo dizer, então, que o Alfredo Sampaio é o rei do Rio, é a matriz, o Joel Santana é a filial. É a filial, exatamente, eu vou falar isso mesmo, porque o Alfredo Sampaio tem nada mais nada menos. Só para eu não vou dar aqui o spoiler, eu vou pedir para ele próprio falar. Quantos anos consecutivos dirigindo clubes no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, Alfredo? Já são 34 anos, eu acho. Na verdade, eu acho que são 34 anos. Nossa. Que eu tenho de treinador. A única vez que eu saí foi em 2007, que eu fui para o Avaí e depois só fiquei aqui. Então, eu na realidade, eu tenho um número que eu tenho certeza, já me falaram inclusive, que é real, que nenhum treinador tem, que eu tenho 26 campeonatos cariocas da primeira divisão disputados. Eu sou o único que tem esse número, mas eu consegui essa marca porque há tempos atrás eu tomei uma decisão difícil de tomar, mas importante, que foi, eu decidi que eu só iria trabalhar no Rio de Janeiro. Eu, quando jogava, apesar de ter sido um grande jogador, eu andei muito pelo mundo aí, cada hora eu estava num lugar, e aquilo me privou, né, de ver meu filho crescendo, de estar com a família. E aí, quando eu parei de jogar e virei treinador, eu decidi que eu não queria isso para mim de novo. Então, eu tive filhos mais agora recentemente, né, com 51 anos, eu tive mais 2 filhos a partir daí. E aí mesmo é que eu decidi que só ficaria no Rio de Janeiro. E por isso que eu consegui ter essa marca. E os demais treinadores trabalham aqui, aí vão para outro lugar, e volta, vai para outro estado, outro país. E eu é que consegui ter, então eu sou o mais antigo mesmo. Alfredo, sem querer fazer juízo de valor, o que o Sampaio Corrêa tem de diferente na sua estrutura em relação a outros clubes que disputaram a primeira divisão esse ano? Eu não sei o que tem de diferente, assim, o que eu posso afirmar o Sampaio Corrêa é um clube novo, é um clube que tem a ambição de crescer, é um clube que é comandado por pessoas que fundaram esse clube a partir de uma equipe de pelada, né? Foram planejando, sonhando. É um clube que se mantém com recursos próprios, não tem verba de patrocínio, de empresa, de empresário, de ninguém. Prefeitura, portanto, nada. É verba deles. Então, assim, é um clube que procura fazer as coisas certas, até porque o dinheiro é deles, então eles não podem errar. E eles entenderam que dando estrutura é o melhor caminho para que você tenha a chance de conseguir o objetivo. Então, o que eu acredito que, fazendo um comparativo com outros clubes que eu já passei,
O diferencial para mim é que eles querem crescer. E isso, para mim, me motiva. Você está do lado de pessoas que querem crescer, pessoas que têm motivação, isso é importante. Então, para mim, é um grande diferencial. Eu já passei por clubes que, se você classificasse para a Série D, ao invés de ser comemorado, era um transtorno, porque viam como despesa. Ia ter despesa, enfim. Então, eu acho que o diferencial do Sampaio Corrêa é esse. É um clube que quer crescer, é comandado por pessoas do clube, com dinheiro próprio, e, portanto, tudo o que acontece lá é bem saudável. Os compromissos são honrados, a estrutura dentro de uma limitação, claro, não é uma estrutura de um clube da Série A, mas é muito bom. Tem o centro de treinamento, tem o alojamento, concentramos em bons hotéis, estão aumentando agora o CT para mais 4 campos, para mais 2 campos, já tem 2, então vão ser 4. Enfim, é um clube que, como eu falei, quer crescer e, portanto, eu acho que esse é o grande diferencial. Lula, uma pergunta para o Alfredo. Eu reclamei que eu não tinha áudio aqui no meu fone, eu não estava conseguindo ouvir, agora já foi devidamente restabelecido. O Alfredo, dos grandes aqui do Rio, você passou pelo Vasco, né? Você foi técnico do Vasco, os outros 3 não, você não fez nenhum trabalho não, né, Alfredo? Não, eu só passei pelo Vasco em 2008 e depois, acho que um ano depois, teve até uma sondagem assim do Botafogo, mas acabou não acontecendo. Mas dos grandes, só o Vasco. O Alfredo Duarte, só mais uma perguntinha para ele. E essa ascensão dos clubes da região dos Lagos? Tivemos 3 times da região dos Lagos esse ano no Campeonato Carioca. O Sampaio Corrêa, o Saquarema e o Maricá. Como é que você vê isso? Aliás, Sampaio Corrêa, o Boa Vista e o Maricá. Não, isso é muito legal para a região, né? E se o Macaé, que há anos atrás permaneceu tanto tempo na Série A, estivesse ainda, seria muito bom. Sim, são clubes de cidade, né? O Maricá hoje tem uma estrutura financeira por causa dos royalties lá e apoio da prefeitura, consegue desenvolver bem. O Boa Vista ficou muitos anos com o João Paulo e agora se tornou SAF, e estão com uma estrutura muito boa. E o Sampaio Corrêa. Então, assim, são cidades pequenas, com exceção do Maricá, que tem o apoio da prefeitura. Os outros 2, tanto o Sampaio quanto o Boa Vista, são verbas próprias das próprias pessoas que estão investindo. Então, eu acho que para aquela região, a região dos Lagos já é um lugar especial, né, do Rio de Janeiro, né, em termos de turismo. Então, eu acho que se consolidar, Macaé permanecer, Boa Vista, Sampaio Corrêa permanecer, eu acho que para a região vai ser muito bom. Vem coroar ali um local lindo do Rio Alfredo, de Janeiro. só esclarece um negócio pra gente. O Sampaio Corrêa vai jogar a Copa do Brasil e a Série D do ano que vem, não é isso? Sim, exato. Você classifica sempre um ano antes nas competições nacionais, sempre um ano antes. Ou você classifica no campeonato estadual, ou você classifica na Copa Rio, né? Que é aquela Copa que é jogada só entre os clubes, os clubes menores, tanto da Série A quanto da Série B, que começa no segundo semestre. Então, nós conquistamos essa vaga já sendo campeão da Taça Rio. Você estava falando sobre a região dos Lagos, né, de termos 3 clubes hoje disputando a Série A do Campeonato do Estado do Rio de Janeiro, mas é legal a gente ver a ascensão do interior do Rio de Janeiro. A gente estava até antes de começar aqui o programa conversando sobre uma pena a gente não ter, por exemplo, o Bangu esse ano caiu, né, para a Série B do Campeonato Carioca do ano que vem. O América já está há muito tempo na Série B. A gente ainda tem no ano que vem a Portuguesa e o Madureira, que são 2 clubes que fazem parte da capital. Mas, enfim, alguns times tradicionais como Olaria, São Cristóvão, Campo Grande, eu nem sei se ainda existe, porque a gente nunca mais ouviu falar no Campo Grande. Enfim, a gente fica sempre... É uma pena a gente não ver esses times, bom sucesso, a gente não ver esses times disputando na competição. Então, o interior do Rio de Janeiro aparece aí fortalecido, algo que já acontece, por exemplo, no estado de São Paulo, que o interior de São Paulo é muito forte, né, Alfredo? Exato, e eu acabei esquecendo aqui, nós temos a Cabo Friense também, que durante muito tempo também esteve na Série A. Eu mesmo fui treinador da Cabo Friense em 3 oportunidades na Série A.
Mas o interior sempre foi forte, né? A época do americano, né? Você vê que o americano tantos anos ficando também na série A, enfim. Então o interior tem um potencial muito grande. São inclusive para captação de atletas. Eu vejo lá, fugindo um pouco do lado profissional, eu vejo lá a base lá do Sampaio, por exemplo, é uma garotada, é muita gente. Então, eu acho que tem que ser fortalecido. Seria muito bom se os clubes como Bom Sucesso, Olaria, o Campo Grande voltou recentemente, eu acho que está na 4ª divisão, uma coisa assim. Isso. Seria muito São bom se os clubes Cristóvão tá na voltassem, terceira. mas é aquilo. Então, esses clubes dependem muito de verba de terceiros, né? Não tem sustento próprio, então é muito ruim para eles não conseguem realizar um trabalho que possa alavancar para chegar na Série A. Eu fico na torcida que o Bangu consiga voltar, porque é um clube tradicional. Eu, particularmente, tenho uma história grande no Bangu também. Eu sou o treinador vivo que mais dirigiu o Bangu na história do Bangu. Na história em si, Tim, Moisés e eu. Então, eu vivo, sou eu. Espero me manter assim por muito tempo. O que mais dirigiu é o Bangu. Então, eu tenho muito carinho pelo Bangu e torço para que ele consiga voltar. Só em nível de esclarecimento, Duarte, por mim, a última pergunta que eu faço para o Alfredo o Sampaio vai jogar a Copa Rio? Ele vai jogar? Provavelmente vai jogar. Eu acredito que sim, porque a Copa Rio, nesse momento, ela vai servir até como avaliação para novos atletas, para testar algumas indicações. Já que já foi conquistado as vagas, né, da Copa do Brasil e da Série D, a Copa Rio, nesse momento, esse ano, ela passa a perder o valor da competição para o Sampaio, porque ele já obteve a classificação. Porque nesse momento... Então, eu acredito que ele... eu não sei se você sabe, por exemplo, vamos admitir que o Olaria seja o campeão da taça da Copa Rio. O Sampaio teria que optar por uma das duas competições no ano que vem e deixar outra para o Olaria, ou não tem isso? Não. O Sampaio já conquistou as duas vagas. As duas. Não tem o Sampaio e o Madureira. E o Madureira também. O Madureira conquistou a Série D. O Sampaio conquistou a Copa do Brasil e a Série D. A Copa Rio, ela dá uma vaga para a Série D e uma vaga para a Copa do Brasil. Mas os dois que chegarem à final da Copa Rio. Então não se comunicam. O que foi conquistado agora não se comunica com o que vai acontecer na Copa Rio. O Madureira, por exemplo, se jogar a Copa Rio, ele tem a chance de buscar a classificação na Copa do Brasil também. É a última mesmo, porque eu acho que o Duarte até ia perguntar isso de repente. Depois sou eu. Você já renovou teu contrato? Não, última minha. Você já renovou seu contrato? Vai continuar no Sampaio ou vai conversar ainda? O presidente pediu para que eu vá quarta-feira a Saquarema, né? Até porque acertar algumas coisas ainda da premiação que falta. E ele quer conversar comigo. A tendência é que o clube queira minha permanência, como ele já externou. Ano passado, eu cheguei lá no meio da competição já, né? Faltavam 5 rodadas, a equipe só tinha um ponto. E a gente conseguiu reverter o quadro e acabamos até em oitavo, jogando inclusive a Taça Rio, né? Então fugimos do rebaixamento e conseguimos jogar a Taça Rio também com o Botafogo. E a sequência do trabalho esse ano deu no que deu, o título e tudo aí que foi conquistado. Então a tendência é que eles queiram a minha permanência e naturalmente a chance de a gente acertar é muito grande, porque lá é muito bom trabalhar, é muito tranquilo e me sentir feliz lá, não tem por que mudar, mas ainda iremos conversar. E só para abertura, o Antônio falou que o Botafogo é bicampeão, né? Eu também sou bicampeão da Taça Rio.
Eu ganhei em 2006 eu fui campeão com Madureira, mas era naquele modelo antigo ainda, né? Cada turno. Então, sou bicampeão também. Com certeza o Alfredo vai pedir mais, né? Um cascalho maior, é campeão, e para fazer esse acerto lá com o Sampaio Corrêa. O Alfredo, além de técnico, é presidente da Saferj, e ele tem uma relação quase que diária com o presidente da Federação do Rio, nosso Rubens Lopes, o Rubinho, porque já se comenta aí que a gente pode ter alterações, é isso, Felipe, que cairia... Eu li uma matéria na internet, não sei até que ponto fundamento, né? Ela é verídica, porque é muita fake news também, que há uma intenção da federação em aumentar para 14 o número de clubes do estadual do ano que vem. Você ouviu alguma coisa nesse sentido, Alfredo? Eu vi isso lá pela direção do Sampaio Corrêa, mas nada oficial. Ontem, inclusive, eu estive com o Rubinho na premiação lá, né, que nós fomos entregar a medalha lá do Flamengo, mas não conversei sobre isso com ele, porque realmente não sei dizer se é real ou não. O fato é que eu sei que o estadual ano que vem vai ficar meio estrangulado, né, porque a temporada acaba dia 21 de dezembro e geralmente os estaduais começam ali por volta de 18, 20. E o pessoal vai ter que ter um período grande de férias, pelo menos grande não, período normal de férias, que é um mês. Então, talvez, se essa mudança vier a acontecer, eu creio que possa ser por causa disso também, dividir em grupos, enfim, não tem. Honestamente, não sei. Eu ouvi falar de fato, mas não tenho a mínima ideia como possa ser isso, até porque 14 dá número ímpar, né? Se dividir. Exatamente. Eu não acredito também que passe para 14 e que passe a ser 13 jogos. Eu não acredito que seja assim. Enfim, não sei lhe dizer realmente se o modelo que será. Porque é estranho, né, Eduardo? 14 clubes, né? Não dá. Se você dividir em 2 grupos... Só se fizesse 2 grupos de 7, mas aí não dá, né? Meio esquisito. Deixa eu fechar com o Alfredo, fazer a seguinte pergunta a ele. Esse ano nós tivemos muito problema, né, com relação aos horários dos jogos, por causa do calor que foi intenso. E o Alfredo foi muito procurado pelos jogadores, pelo Gerson, por exemplo, capitão do Flamengo, durante este período agora do campeonato, justamente para batalhar com a questão dos horários. E o Alfredo teve até uma situação interessante. Os treinamentos que o Alfredo ministra no Sampaio Corrêa eram feitos às 18 horas, ou seja, fora do horário mais intenso de calor, né, que a gente sabe que isso acontece. Para 2026, já está se pensando em alguma coisa em relação a isso? Eu sei que o campeonato terminou agora ainda está muito fresco, né? Mas já está se pensando nisso para que a gente não tenha esse mesmo problema, que a tendência é que o calor aumente, porque os problemas climáticos aí têm sido recorrentes de ano para ano. Já está se pensando nisso para que a gente tenha horários mais flexíveis, né? Que os jogadores não precisam ficar pedindo aí toda hora para que se mudem os horários por causa do calor, Alfredo? Eu espero que sim, né? O que nós vivemos esse ano, eu acho que serviu como aprendizado, como exemplo, né? O que nós vivemos esse ano serviu como aprendizado, serviu como exemplo. Nós estávamos num período ali muito desgastante, muito ruim, pegava ser insalubre jogar daquela forma. Os jogadores nos procuraram, de fato, e eu já estava me movimentando também com relação a isso. E felizmente, até pela boa relação que eu tenho com a federação, eu consegui conversar com o Rubens Lopes e conversei também com a Globo, né? Sobre a necessidade de se mudar. Não fazia sentido você ter jogos naquele horário que, além de ser ruim para a saúde de todos ali envolvidos, dos atletas, dos árbitros, também era um espetáculo de qualidade baixa, diminuía a qualidade do jogo. E felizmente houve um entendimento de todas as partes, né? Porque tudo passa muito pela televisão, por causa da grade, né? Ela compra o produto e ela distribui da maneira que ela entende melhor para a sua grade, o que é compreensível. Mas realmente, com a mudança da climática, não tem como se jogar futebol dessa forma mais. Eu já há algum tempo venho falando que o Brasil, em algum momento, principalmente Rio, esses lugares com incidência de calor maior, vai ficar igual ao mundo árabe. Não vai se treinar mais durante o dia, só vai se jogar à noite. Aqui no Rio, no estadual especificamente, todos os clubes já estão com refletores.
Então, portanto, não há por que se jogar 4 horas da tarde. Acredito que para o ano que vem a televisão, as duas que transmitem, elas vão ter que adequar um pouco, né? Se ver a coerência que tiver esse ano. E como o Antônio falou, eu já lá no Sampaio Corrêa, a gente já não treina de tarde há muito tempo. Além do desgaste do treinamento em si, né? Que o treinamento exige, você ainda tem desgaste do calor. Então é um jogo em cima do outro, né? Quarta, domingo, sábado, quarta, essa coisa assim. Então eu passei a treinar à noite e realmente fez uma diferença incrível. Coincidentemente ou não, a equipe acabou dando um upgrade no seu rendimento ali a partir do momento que passamos a treinar à noite. Mas o jogo contra o Madureira foi às 4, não foi? Que vocês ganharam de 4-2? Mas aí a temperatura... Não, o jogo com o Madureira foi... Não, o jogo com o Madureira foi 15 para as 6. 15 para as 6. Já estava bem tranquilo. Esse último jogo agora... desculpa. O Madureira é o segundo jogo, né? Esse agora. É o segundo. O último jogo. Não, tem razão. Esse jogo, excepcionalmente, ele voltou para as 4 horas. Teve mas já estava menos quente, né? A televisão pediu. Não teve influência nenhuma do tempo ali. Foi muito tranquilo, mas houve a mudança por força que a televisão queria passar o jogo do Flamengo no domingo, que a princípio estava marcado para sábado. Ele voltou para domingo e queria passar naquele horário nobre ali do futebol, que é às 4 horas. E por isso o jogo também, o nosso, passou a ser às 4 horas num dia antes. Mas felizmente Deus ajudou e a temperatura foi muito tranquila, estava até muito agradável. Alfredo, queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso Diretoria FC, aqui no canal Nosso Futebol. Mais uma vez, parabéns aqui da nossa equipe para o Sampaio Corrêa pelo título conquistado e que tenhamos aí, ainda neste ano de 2025, outras boas coisas acontecendo para você, para o Sampaio Corrêa, e que no ano que vem o Sampaio Corrêa venha com essa mesma força, continue mostrando aí, porque eu volto a dizer, ele é um dos caçulas ainda do futebol do Rio de Janeiro e em 2 anos apenas disputou 2 vezes a Taça Rio de Janeiro. Convenhamos, para um time que não tem o apoio financeiro que outras equipes, por exemplo, têm, vocês estão conseguindo realmente fazer um belíssimo trabalho. Então, parabéns mais uma vez, um grande abraço e obrigado por ter participado aqui com a gente, Alfredo. Muito obrigado pelas palavras, obrigado a todos da mesa e obrigado também pela oportunidade de participar e bater esse papo com vocês. Ok. Então conversamos aqui com Alfredo Sampaio, técnico da equipe do Sampaio Corrêa, que conquistou aí brilhantemente o título da Taça Rio de Janeiro. Talvez, e como aconteceu nos 2 últimos anos, que o Botafogo em 2023 e em 2024 conquistou por conquistar, né? Colocava porque... por ser o Botafogo, todo mundo esperava que o Botafogo estivesse disputando não a Taça Rio, mas sim a final do Campeonato Estadual, mas para o Sampaio Corrêa tem muito valor, e o valor é muito grande, entendeu? Então, parabéns ao Sampaio Corrêa. Faltando 2 minutinhos para a gente encerrar aqui o nosso programa, rapidinho, vamos ter jogo de seleção brasileira, o primeiro jogo com a Colômbia, agora dia 20, e depois no dia 25 com a Argentina. São 2 jogos decisivos para o Dorival Júnior, Felipe Cardoso? Eu acho que sim. Acho que deixa eu bater aqui na madeirinha. Se o Brasil perder os 2 jogos, ele cai. Ele não vai ter muita pressão. Eu acho que nesses 2 jogos o Brasil, no máximo, faz 3 pontos. Eu acho que da Argentina o Brasil não vai ganhar, não. Vamos ter a eleição da CBF na véspera do jogo com a Argentina. O Edinaldo Rodrigues, candidato. Sem Ronaldo. E sem Ronaldo, Lula. O Ronaldo, ele deu uma de juvenil, né? Quando ele lançou a candidatura, quer dizer, ele pensou em lançar a candidatura. Você, para entrar nesse jogo de federação, isso não é assim, não. Você pode ser o craque da FIFA, como ele, que tem uma história linda, maravilhosa, mas aí é tapetão, amigo. Então é outro departamento, ele não entende disso. Então ali está fechado o cerco, tá? Existe até um compromisso que não sei se será cumprido, porque também os caras quebram acordos que eles fazem lá, de que o Rubinho seria o futuro presidente da CBF, o Rubens Lopes. E já era para ter sido, né? Ele abriu a candidatura dele para o Del Nero. Era o Rubinho. Aí eles fizeram um acerto lá, não é acerto financeiro não, é um acerto por causa de datas. Aí o Rubinho acabou abrindo e deu para o Del Nero.
Mas dessa vez agora, quando saiu o Edinaldo, entra o Rubinho. Será que o Edinaldo sai? Eis a questão. Bom, estamos concluindo aqui o nosso programa Diretoria FC. Você já sabe. Felipe vem aí agora. Felipe agora vai ser... Felipe, por favor, eu quero... Isso aqui é um convite feito por todos nós aqui. O microfone, o nosso programa, o Diretoria FC fará parte. Você fará parte agora, por favor. Sim. Certo? Com certeza estarei aqui. Evidente que se houver algum assunto importante que eu não possa vir numa segunda-feira, mas estando liberado, estarei aqui todas as segundas. Muito obrigado por ter vindo. Como Zé Encrenca, né? Como Zé Encrenca. Falar nisso, ele sempre falava do Mazela. Cadê o Zé Encrenca, hein? Os dois estavam aqui, conversando. a banda do Zé Encrenca tá igual essa aqui, ó. Tá murchinha. Estavam conversando. Aqui, ó, tá murchinha. Estavam conversando ontem lá no Maracanã. Eu falei, o Mazela quer falar contigo. Aí o Sérgio Guimarães foi conversar com ele. O que você tá batendo tambor pra mim e tal? O Mazela, que é isso, irmão? Não tem nada contra você, não. E a Fernanda Pisotti está hoje comemorando ainda. Está de ressaca pelo título do Flamengo. Ela é rubro-negra? É rubro-negra, Fernanda Pisotti é rubro-negra, mas ela é uma rubro-negra... Não é moderada, não. Ela é tranquila. Assim, não. Depende. É isso. Essa bolinha do Boca Juniors? Não sei, mas essa aqui tá um pouquinho mais cheia, essa aqui não tá murcha não, aquela ali que tá. Bom, pessoal, muito obrigado, você já sabe, aqui o Diretoria FC, toda está à disposição, à sua disposição também no YouTube. Então, logo mais, a partir de amanhã e tal, você já pode acessar lá o Diretoria FC no nosso canal no YouTube também, para curtir o nosso programa se você não conseguiu assistir aqui no canal Nosso Futebol. Aquele abraço, até pra semana, gente!